Tudo bem, meu bem? Ei, como você cresceu? Que beleza, meu filho. Mas peraí, tô vendo aqui, você tá tão bonitinho, mas como é que você vai fazer as tarefas aqui na roça desse jeito? Você não trouxe um caderno, meu filho? Eu trouxe meu celular pra isso, vó. Ah, gente, que inteligente, velho. Ah, deixa eu contar um negócio pra você. Fiz um monte de coisa deliciosa pra você comer. Tá lá na cozinha. Você tem que provar de tudo, tá bom? Vamos lá? Vamos lá na cozinha. Ai, gente, ai, belezura. Felício! Felício! Que foi, vó? Ô filho, deixa eu falar um negócio pra você. Você não tinha que fazer as suas tarefas? Sim, eu vou fazer depois. Como assim fazer depois, filho? Não, você vai fazer essa tarefa. Ah, vó, depois eu faço. Ah, tá bom. Então tá. Ah, gente, cadê esse menino, gente? A comida vai esfriar. É, o Felício está muito atrasado, Mariquinha, para o almoço. Nós vamos ter que conversar com ele. Verdade. Ah, tô muito triste. Aí a comida vai ficar ruim daqui a pouco. Que bom que você vê. Tá sentindo o cheirinho da comida, né? Ah, Ô, vó, você tem o carregador? O meu carregador sumiu. tem não, filho. Felício, vem aqui, meu neto. Sente-se aqui, por favor. Sente aqui, nós queremos conversar com você. Tem uma história na Bíblia que fala a respeito de um moço que ele não gostava de obedecer, de ouvir conselho dos pais e das pessoas mais velhas. Eu acho que essa história vai ser muito interessante para nós nesse momento. Vamos ouvir? Você não podia ter filhos, por isso nunca foi mãe. Mas agora você ficará grávida e terá um filho. Nunca tome vinho e nem cerveja e não coma nenhum tipo de coisa proibida, porque você ficará grávida e terá um filho. Nunca corte o cabelo do menino, pois ele será nazireu, consagrado a Deus desde o seu nascimento. Ele começará a livrar o povo de Israel dos filisteus. Não podemos esquecer, nunca cortar o cabelo dele, pois ele será nazireu de Deus durante toda a sua vida. Ele começará a livrar o povo de Israel dos filisteus. Ele vai livrar o nosso povo dos filisteus! Que maravilha! Sansão, meu filho. Minha mãe viu uma jovem filisteia. Quero me casar com ela. Por que no meio das jovens filisteias você deseja se casar com uma moça? Não sabe que esse povo não gosta de Deus? No meio do nosso povo de Israel existe tantas moças bonitas para você casar. Não, eu quero aquela jovem filisteia. Sansão tinha se apaixonado por uma filisteia. Ela conseguiu arrancar o segredo dele da sua grande força. Sansão podia cortar o cabelo, gente? Não. Por que ele não podia cortar o cabelo? Porque aquele cabelão mostrava para todo mundo que ele era um nazireu de Deus. Cortaram o cabelo dele enquanto ele estava dormindo, gente. Furaram o zóio dele.
algemado. O Espírito de Deus já não dava mais super força para ele. O cabelinho de Sansão começou a crescer de novo. E num dia de festa dos filisteus, que eles estavam comemorando a prisão do pobre Sansão, pediram que trouxesse o coitado da prisão para que ele os divertisse. Coitado! Riam do pobre coitado e louvavam o Deus falso deles, o Dagom. E naquela tarde a casa estava lotada. Tinha mais de 3.000 filisteus, homem e mulher lá dentro. Ó Senhor, meu Deus, lembre-se de mim. Por favor, dai-me força só mais uma vez. Está vendo, meu filho? Sansão foi um moço escolhido por Deus e tinha uma grande missão. Só que por ele não gostar de ouvir conselho das pessoas mais velhas e também dos seus pais, ele acabou se ligando com uma pessoa que trouxe muitos problemas para ele, que é no caso da Dalila, aquela moça. Cortaram os seus cabelos e com isso ele perdeu toda a sua força, foi levado pelos filisteus e quando estava ali naquela grande festa que nós acabamos de ouvir, ele orou a Deus e naquele momento, pela misericórdia, Deus ainda deu forças para ele, ele conseguiu derrubar aquelas colunas, matando aquele povo. Mas Deus não queria que as coisas fossem daquela forma. Deixa eu falar um negócio também. Posso acrescentar uma coisinha pequenininha? Pode, Maria. Filho, você não acha? Eu acho muito bonitinho o celular, acho tão bonito. Tanta coisa pra gente ver, na verdade. Ele é ótimo, eu gosto muito. Ver as fotos suas quando você manda, eu adoro os videozinhos que você faz pra mim. Muito bom. Mas você não tá achando que tá te atrapalhando um bocadinho, filho? Filho, eu já te falei umas 2 ou 3 vezes. Você é testemunha disso. Carmen, Sim. você tem que fazer as suas tarefas. Você não pode deixar essas coisas de fora dominar você. Assim como aconteceu com Sansão. Tinha tantas moças para ele se casar, ele foi se casar justamente com uma pessoa, com uma mulher que não amava a Deus. E aconteceu o que nós vimos na história. Então, tome bastante cuidado com as suas amizades e com aquilo que você está vendo. O que você acha? Vai fazer as tarefinhas depois, meu filho? Sim, depois que eu almoçar, eu vou fazer. É claro! Gente, é verdade, vamos comer, né? Essa comida sim. aqui já congelou. Eu vou pôr um bocadinho no fogo ali e nós vamos comer, não é verdade? Olha aqui, olha que beleza, tá? E a gente você podia levar ele para ver a Berenice. Você quer ver a Berenice? Quem que é a Berenice? Gente, Berenice legal. Tem que... tá lindo. Não perdeu nenhum dos 2 pintinhos. Depois a gente vê isso, né? Vamos comer que é melhor, não é verdade? Deixa que eu sirvo vocês. Olá, bom dia! Que bom que você parou para poder ter um tempinho nessa escola bíblica dominical. Já é a 3ª aula desse mês de maio, falando sobre família. Nós estamos aqui caminhando nesse parque gostoso, né, reverendo? Lindo. E vamos bater um papo hoje com vocês sobre a família. Nosso tema hoje tem a ver com a família e é um tema muito importante para nossas vidas. Fique ligadinho, fique ligadinho. O que nós vamos ver hoje, reverendo? É verdade, hoje o tema está bem bacana, né? Hoje nós vamos falar sobre crises externas que acontecem na família, né? Sim. A gente sabe que ao longo do tempo existem muitas coisas que vão acontecer, né? E essas coisas que acontecem, essas crises que acontecem nas nossas vidas, muitas vezes nós não temos controle sobre elas, né? Como é o caso
do desemprego, como é o caso de crise financeira mesmo, muitas vezes influência de amigos, de parentes, de colegas de trabalho, né? Muitas vezes vício, né? Tem muitas coisas, vícios que nós temos, muitos maus hábitos às vezes, né? Doenças crônicas que a gente não tem o que fazer, e também a morte, né? Então essas são crises externas que acontecem nas nossas vidas e que nós precisamos parar e refletir sobre essas crises externas que acontecem. Quando você para pensar sobre a Bíblia, sobre as famílias da Bíblia que enfrentaram crises, você vê em todas as famílias enfrentando algumas crises, e algumas externas são bem dramáticas, né? É verdade. Por exemplo, tem aquela viúva do profeta. Sim. Nós até ensinamos uma vez na igreja, né? Viúva do profeta. Tem o caso da Noemi, a Ruth, né? Noemi, Elimelec, seu marido, foram para lá. Sansão também teve Sansão e Dalila, a mulher da dracma perdida. São crises que acontecem, né? E na tua vida, Reverendo, na tua vida, já na tua família, você já teve experiência de crises assim, que não podia ser controlada? Conta para nós alguma experiência. Sim, né? Várias crises pessoais, profissionais, até ministeriais, mas teve uma que me marcou muito, que eu digo que é a fase que eu era mais crente, né? Que é a fase que eu mais orava, que eu mais lia a Bíblia, que eu mais ia em campanha de oração, enfim, orava bastante, né? Que foi quando eu perdi meu pai, né? Que idade você tinha? Eu tinha 16 anos nessa época, né? Então, essa época é uma fase que eu de fato era aquele crente mesmo que buscava fervor, né? E aí eu lia a Bíblia e eu olhava para dentro da minha casa e eu via que algumas coisas não estavam de acordo com a palavra de Deus. Então eu decidi fazer um jejum de 40 dias, comendo pão e bebendo água, né? Para que Deus ele interferisse naquelas situações da minha família, né? E foi bem nesse período, entre ali metade mais ou menos, que Deus ele acabou levando meu pai para a glória, né? Então essa foi uma crise interna que eu tive muito grande nessa fase, né? Então foram várias fases aí. E você, Reverendo, já teve alguma situação, crises aí que aconteceu na sua vida? Sim. Compartilha com a gente. As crises externas, elas não estão sob nosso controle, né? É verdade. Por mais que você tente ou se esforce, muitas vezes você não consegue controlar. Na nossa casa, eu ainda era uma criança, mas eu me lembro muito bem, quando um irmão meu, eu devia ter uns 5 anos, e eu tinha um irmão que tinha 3 anos, e ele morreu atropelado. Sério? Foi uma crise muito difícil na família, e a gente não sabe ao certo quais são as consequências que isso tudo teve, né? Mas teve crise, mas foi uma crise, teve certamente consequências, né? Às vezes eu penso que essa vocação de ser cuidador pode ser fruto aí das lutas, das dificuldades que nós atravessamos, né? Mas nós tivemos essa crise, crises que podem acontecer com qualquer um de nós, crises externas que afetam a nossa família. Jesus certa vez estava indo a uma cidade chamada Naim. E Jesus chega nessa cidade justamente no momento em que estavam enterrando o filho de uma mulher viúva. Eu me lembro. A mulher já tinha perdido o marido, já era viúva, né? E agora está enterrando o filho único. O texto lá de Lucas, capítulo 7, eu vou ler aqui para a gente relembrar direitinho. Pouco tempo depois, Jesus foi para uma cidade chamada Naim, e os seus discípulos e uma grande multidão foram com eles. Quando ele estava chegando perto do portão da cidade, ia saindo o enterro. O defunto era filho único de uma viúva, e muita gente da cidade ia com ela. Quando o Senhor a viu, ficou com muita pena dela, e disse: "Não chore." Então ele chegou mais perto e tocou no caixão, e os que estavam carregando pararam. Então Jesus disse: "Moço, eu ordeno a você,
levante-se. O moço sentou-se no caixão e começou a falar, e Jesus o entregou à sua mãe. Aleluia. Esse foi o episódio em que Jesus se depara com uma família que está vivendo uma crise externa, a crise da morte naquele caso, né? O que eu acho muito interessante nessa tela que Lucas ele pinta para nós é esse encontro que nós temos das duas multidões. Você parou para reparar como Lucas pinta isso? De um lado, é interessante a gente analisar esse texto, porque de um lado nós vemos uma multidão, que é a multidão que está acompanhando Jesus, que é o autor, que é a fonte da vida, né? E esse Jesus, ele se encontra com essa outra multidão, que é uma multidão que está lamentando não apenas, e a gente vê que ela já lamentou a morte do marido dessa mulher, e agora mais uma vez estão vivendo esse lamento, né? Da morte do filho, né? Então, nós percebemos aí claramente Lucas pintando essa imagem para a gente, né? De um lado nós temos a multidão que acompanha a vida, que acompanha Jesus, e do outro lado nós temos essa imagem, essa multidão que acompanha aí o luto, o choro dessa situação que é tão terrível na vida de qualquer pessoa. São duas multidões, né? Duas multidões. Muito interessante isso. Eu acho interessante também, reverendo, uma palavra que Jesus diz para essa mulher. Porque olha só o que Jesus diz para ela. Jesus encontra, né? Jesus e a multidão que estava indo com ele, encontra aquela multidão enterrando, e Jesus diz para ela assim: não chore. E aparentemente parece contraditório, porque aquela mulher já era viúva, né? E agora perde o seu filho único. Sim. Ela estava completamente desamparada. Sim. E Jesus diz para ela: ainda não chore. Para não chorar, né? Sabe que eu percebo nisso uma dica para nós lidarmos com as nossas crises externas, com aquelas coisas que acontecem conosco sem nós termos controle. Nós temos que aprender a parar de lamentar. É verdade. Porque tem gente que fica lamentando, e reclamando, e murmurando, e ruminando aquela situação, muitas vezes sentindo dó de si mesmo. Sim. Por que foi isso acontecer comigo? Né? Por quê? O que eu fiz de errado? A pessoa se sente culpada, né? A pessoa fica com dó de si mesma e fica constantemente remoendo. Né? Jesus, ele encontra a mulher, ele ainda não tinha feito o milagre. Porque se ele fala, não para de chorar, depois que ele ressuscita o menino, aí é mais fácil, né? Tudo bem. Mas antes de fazer o milagre, ele fala para ela: não chore. Né? Então talvez seja uma dica importante para nossas vidas, para nós lidarmos com as crises. As crises externas com as quais nós não temos controles, né? Sim. Nós temos que aprender a parar de ficar lamentando, parar de ficar ruminando, se sentindo culpado, ou se sentindo com dó de si mesmo, né? Por que vai acontecer comigo? Eu aprendo isso nessa expressão de Jesus para essa mulher viúva que agora perde o seu filho único. Sim, eu acho bem interessante também quando lá no versículo de número 7, né, isso me chama muita atenção, que a gente vê as duas multidões, né, e quando elas se encontram, Jesus faz algo que é muito interessante. Ele para aquela situação, ele para aquele enterro, né, ele para aquele sepultamento, né, e aí é interessante que ele vai dizer lá no versículo de número 14, 7:14, ele diz assim: então Jesus disse: moço, eu ordeno a você que levante-se, né? Então isso eu acho muito interessante, que Jesus ele interrompe aquele sepultamento e ele faz o milagre. Então o que isso nos ensina, reverendo? Isso nos ensina que existem momentos nas nossas vidas que nós precisamos interromper algumas ações que são inadequadas na nossa vida, né? Muitas vezes nós quando estamos em situação de crise, é claro que a gente fica magoado, a gente fica irritado, muitas vezes a gente quer devolver aquilo que nos feriu, e o que acontece? Tem uma frase que você sempre fala para nós, né? Que o maior mal que o mal pode nos causar é nos tornar pessoas
malvadas, né? É. Você sempre fala isso, né? O maior mal que o mal pode causar é nos tornar uma pessoa malvada, né? Então, às vezes a crise ela nos afeta tanto que a gente deixa de ser generoso. A gente passa a fazer algumas coisas que anteriormente nós não faríamos, né? Então a gente precisa tomar cuidado. Por isso que é interessante, quando a gente está lidando com a crise, fazer como Jesus fez. Tem hora que a gente precisa parar. A gente precisa refletir o que está acontecendo, quais são as ações que nós estamos tomando, né? Que muitas vezes acaba prejudicando outras pessoas que não tem nada a ver com aquela situação, né? Muitas vezes nós também precisamos parar e refletir sobre quem são as pessoas que estão nos influenciando, né? Porque a crise tem o poder de gerar em nós, né, de despertar em nós, às vezes, o pior lado da gente. Exatamente, esse lado ruim de todo ser humano. Tem uma né? crise, a pessoa daí fala assim, mas quer saber também? Eu também não sei o que, né? Começa a arrumar desculpas, Começa né? a fazer coisas erradas. Então, assim, eu acho que a gente tem que tomar também cuidado com quem são as pessoas que estão nos influenciando. Porque muitas vezes nós recebemos influências de outras pessoas que acabam também nos prejudicando. Acabam gerando mais crises ainda para a nossa vida. Então, tem hora que a gente tem que cortar algumas relações, né? Algumas amizades que não estão sendo proveitosas, que estão gerando mais prejuízos para a nossa vida, né? Já dizia aquela frase, né? As más ações, as más conversações, elas corrompem os bons costumes, né? É verdade. É bem interessante isso aí mesmo, porque às vezes na hora da crise a pessoa procura de repente alguma saída que acaba trazendo mais prejuízo. Mais prejuízo. Então a dica é interromper aquilo que é inadequado, aquilo que não é proveitoso, né? Sim. Eu ainda vejo, reverendo, uma lição preciosa para nossas vidas, para nós lidarmos com as crises que acontecem na nossa família, né? Que é quando Jesus chama aquele moço ele senta no caixão, né? O que será que ele disse aí? Eu não sei, mas é bem curioso, né? Ele se senta no caixão e começa a falar, né? O que será que ele disse? Não dá para saber, né, o que ele disse. Mas Jesus de repente, será que eu estava sonhando? Né? Foi um sonho, né? Sei lá o que ele falou. Mas Jesus o devolve para sua mãe, né? Jesus devolve para sua mãe. E é uma coisa importante que a gente tem que aprender. Porque assim, tudo bem, ali foi um milagre, foi algo sobrenatural que Jesus fez, né? Mas nas crises, às vezes a gente tem uma crise, por exemplo, pode ser um roubo de um carro, né? Um roubo de um carro, ou você perdeu um dinheiro, foi assaltado, o pagamento do mês, ou né? até mesmo perdeu o provedor da família, ou o provedor da família ficou doente, ficou inválido. São crises, né? São situações que podem acontecer. Mas quando Jesus devolve esse menino para a mulher, é como se Jesus estivesse dizendo assim, olha, a vida tem que continuar. Sim. A vida não pode parar. Exatamente. A vida não pode parar. Né? Ele ressuscita o menino, a vida não pode parar. E não é só porque o motivo da crise foi anulado. O menino estava morto, né? E agora reviveu, foi anulado. Em muitas situações da nossa vida, nós enfrentamos crises, mas ainda sobra muita coisa. Sim. Sobra muita coisa as quais nós temos que valorizar. E elas muitas vezes se tornam uma saída para a gente dar a volta por cima. É verdade. Tem um ditado popular que diz assim, vão-se os anéis, mas ficam os dedos. O que quer dizer? Nós podemos perder coisas que são secundárias. Às vezes você perde um emprego, você perde um carro, às vezes você tem perdas. A perda de uma pessoa não é algo secundário, né? Mas sobra coisas que são vitais, né? Você não pode perder a vida, não pode perder a alegria de viver, né? A alegria de estar em família, de viver em família, né? A vida tem que continuar. De continuar sonhando, né? Pensando em outras coisas que ainda podem vir na nossa vida, né? Não é o fim, não é o fim de tudo, né? Nós temos vários exemplos de pessoas que depois de falir uma empresa, depois de ter um
problema muito grande financeiro, até mesmo físico, de saúde, conseguiram dar a volta por cima. Exatamente. E conseguiram ir além da onde já estavam. Né? É impressionante isso, né? Impressionante. De repente, uma situação que poderia derrubar e impedir a pessoa, foi ali mesmo que ela tem força para continuar adiante. Sim. Então, uma dica que Jesus dá para a gente, quando ele lida com essa crise externa nessa família, é assim, nós temos que voltar a sonhar. Né? Você perdeu o casamento, acabou o casamento, mas tem coisas que dá para voltar a sonhar, voltar a acreditar, né? Voltar a viver. A vida não acabou porque você está enfrentando essa crise. Né? Eu me lembro daquela história da viúva, a viúva do profeta, né? A viúva do profeta ficou com 2 filhos e muita dívida. Ela foi procurar o profeta Eliseu e o profeta Eliseu perguntou assim: o que é que você tem na tua casa? E ela não tinha nada, ela só tinha uma botija com azeite. E aí o profeta mandou ela ir despejando lá. E o azeite foi multiplicando. Exatamente. E aquele nada aquilo que para ela era nada, se tornou no meio da subsistência dela. Isso é maravilhoso. Né? Então, quando a gente volta a sonhar, mesmo apesar de ter tido uma crise, perdido algo importante, nós podemos ainda ter, a vida ainda continua, a vida ainda tem possibilidades, né? E são possibilidades boas e abençoadoras para nossas vidas. Né? Eu diria que é uma lição muito importante, é a última lição que eu aprendo nesse texto. Eu acho que assim, para a gente fechar essa nossa reflexão, eu acho que cabe aqui algumas perguntas para que a gente possa refletir mesmo durante esse dia e durante essa semana, né? Porque eu particularmente sei quais são as crises que a minha família tem enfrentado, o reverendo Wagner também sabe quais são as crises que ele tem enfrentado, mas eu pergunto para você nesse dia, quais são as crises que você tem enfrentado? Porventura, essa crise externa tem chegado até a sua casa, tem chegado até a sua família, né? Seja desemprego, seja crise financeira, seja uma doença crônica, seja até mesmo a morte, né? Principalmente nesses dias de pandemia, nós temos enfrentado aí, muitas pessoas têm perdido entes queridos, né? Sem contar outras doenças que também continuam. Não é só para o Covid. Não é só o Covid, né? Outras doenças têm matado ainda. Exatamente. Então, muitas vezes tem tirado aí pessoas, entes queridos da nossa família, né? Então, eu acho que a primeira pergunta para a gente parar e refletir seria essa, né? Essa crise externa tem chegado até a sua casa, tem chegado até o seu lar, né? E uma outra pergunta para a gente refletir seria a pergunta: de que lado da multidão você está? Porque lembra lá o texto que nós lemos? Nós dissemos, o texto vai dizer que de um lado nós temos a multidão que acompanha a vida, a fonte que é Jesus, né? E do outro lado nós temos ali a multidão que é a multidão do lamento, que é a multidão da morte, né? Que está acompanhando o velório. Que está acompanhando aquele velório. Então, de que lado da multidão você está? Você faz parte dessa multidão que acompanha Jesus, que é a multidão da vida? Ou você tem ficado nesses últimos dias, nas crises que tem externas que tem alcançado a sua família, você tem ficado apenas do lado do lamento, apenas do lado do choro, né? Essa é uma pergunta importante que a gente precisa fazer e refletir. De que lado que nós estamos? Nós estamos do lado da fonte da vida eterna, ou nós estamos nesse período de crise apenas do lado da multidão, do lamento e da morte? Então, se a sua resposta é que você está do lado da vida, da fonte da vida que é Jesus, eu queria deixar aqui e relembrar 3 pontos que foram importantíssimos para a nossa reflexão de hoje, né? Eu acho que a primeira delas, como nós já dissemos aqui, não fique se lamentando eternamente, porque às vezes a gente é nessa multidão do lamento e da morte, e a gente fica remoendo, como o reverendo disse, né, essas coisas que nos aconteceram. Nós precisamos lembrar que Deus, ele é soberano, Deus, ele está no controle de todas as coisas, então nós precisamos parar de ficar remoendo o passado, nós precisamos parar de ficar lamentando crises que já passaram, né? Nós precisamos parar
de chorar, né? Então achei Tem lugar para o luto, mas o luto não é eterno. não é eterno, exatamente. Luto É um período. Passou aquilo ali, né? Vamos esquecer e vamos continuar a nossa vida, né? Uma segunda reflexão que nós tivemos aqui no dia de hoje foi que existem momentos na nossa vida que a gente precisa interromper algumas ações inadequadas. Então, quando você estiver no meio da crise, a crise estiver te pegando, pare, faça uma reflexão de como você tem se comportado. Não deixe que o mal te torne uma pessoa malvada, né? Mas que você possa ser transformado nessa crise. Que a crise sirva para que você cresça, para que você se desenvolva, para que você reinvente a sua vida, né? Então a gente precisa, em momentos da vida, parar com algumas ações inadequadas, e muitas vezes nós vamos precisar cortar relacionamentos que têm nos prejudicado ou que têm gerado mais crises ainda para a nossa vida, né? E depois de você fazer essas duas reflexões, você parar de ficar lamentando pelaquilo que aconteceu no passado, porque isso não é eterno, e depois de você então cortar algumas ações inadequadas, sabe o que a gente precisa fazer? Sonhar. A gente precisa voltar a sonhar, voltar a se planejar, voltar a fazer com que os nossos olhos e o nosso coração se encha de alegria com um futuro abençoado, com um futuro próximo, porque isso é possível, isso é capaz. Deus, Ele pode transformar a nossa situação, né? Então é isso que a gente precisa pensar, que nós ainda podemos, independente da crise, independente do que passou, independente da situação em que você se encontrou, por mais precioso que seja aquilo que você perdeu, Deus pode fazer novas todas as coisas. Então sonhe, planeje e vá em busca dos seus sonhos, vá em busca. Tem uma frase do Rubem Alves que diz assim: quem é rico em sonhos nunca envelhece. Nunca envelhece. Olha que legal. Rubem Alves é um gênio. Quem é rico em sonhos, ele nunca fica velho. Sim. Ele nunca desanima na vida. Reverendo, nós estamos de graça de Deus para colocar em prática. Porque nós não podemos impedir as crises. Sim. Mas nós podemos lidar com elas com sabedoria. Exatamente. Conforme nós vimos nessa manhã. Vamos orar, pedindo que Deus abençoe-nos, que Deus nos dê graça, a nós que seguimos a multidão da vida, a lidarmos com sabedoria com as crises externas que acontecem conosco. Pai, nós oramos, Deus, gratos ao Senhor, porque Jesus se importou com famílias, porque Jesus interviu na vida de famílias, porque Jesus trouxe solução para crises externas que acontecem nas famílias, e nós cremos que é o Senhor também que está do nosso lado, que nos socorre, Tu és a nossa fonte de vida. Nós oramos a Deus pedindo que o Senhor nos dê graça, ó Deus, ajuda-nos a lidar com sabedoria, de maneira benéfica, de maneira produtiva, Pai amado, com as crises que acontecem conosco. Sabemos que o Senhor pode impedir as crises das nossas vidas, mas o Senhor escolhe fazer de maneira diferente. Dá-nos, pois, sabedoria, dá-nos, pois, discernimento para lidarmos, ó Deus, com as crises, de maneira que nós saímos pessoas melhores e assim possamos glorificar o Teu nome, Pai. É isso que nós te pedimos em nome do Senhor Jesus. Amém. E amém. Amém. Glória a Deus. Vamos parar um pouquinho aqui, reverendo? Isso. Porque tem coisa boa ainda pela frente. Esse lugar é muito bonito, mas eu já estava cansado de andar. Gente, chegou a hora do nosso sorteio. Vamos fazer mais um sorteio das pessoas que têm mandado os vídeos, né? E qual que é o prêmio lá? É o prêmio Pura Lactose. Pura Lactose. Rapaz. Queijo, requeijão. Não, doce requeijão recheado com damasco e amêndoas. O trem é bom demais. Vou mostrar para vocês, ó, quem vai nos acompanhar aqui, ó, no nosso sorteio. Seu José Carlos. Mandaram outro vídeo. Mandaram mais um vídeo. Não é é o mesmo da semana passada. Vocês vão ver aí daqui a pouco. Seu José Carlos e a Lucilene. Nós temos aqui a Vani. Mandou o vídeo dela, está concorrendo. Nós temos o Gabriel e a Yasmin, também estão concorrendo. E nós temos a Vânia e o João, que vão estar concorrendo a esse sorteio.
Vamos ver se hoje dá certo, a gente vai jogar para cima e pega um. Sabe, irmãos e irmãs, nós gostaríamos que toda a igreja mandasse o seu vídeo, né? Você pode fazer que nem a Vani. Sabe como é que a Vani fez? A Vani falou assim: olha, pastor, eu não sei lidar direito esse negócio, eu vou mandar uma foto minha e um áudio de eu falando. Você vai ver aí, ó. Ela não filmou. Então, se você de repente fica constrangido, tem vergonha, acha que o cabelo está bem penteado, você pode mandar uma foto da sua família e um áudio de todo mundo falando. E a gente vai montar, que nem a gente montou da Vani aqui, e você vai ver o vídeo aí, né? Mas nosso desejo é que toda igreja faça uma profissão de fé, assim como o Josué fez, né? Eu e minha casa servimos ao Senhor, né? Essa é a ideia, tá bom? Aqui em nossa casa nós servimos ao Senhor. Aqui em nossa casa nós servimos ao Senhor. Aqui na minha casa eu sirvo o meu Senhor. Aqui em nossa casa nós servimos ao Senhor. Reverendo, eu vou jogar pra cima. Joga pra cima, depois nós vamos revelar o prêmio da semana que vem? Sim. Vê se você consegue pegar. Vai. É 1 de 4, 25% de chance. Olha lá. Tem goleiro, hein? Vamos lá. E ó, quem ganhou? Tcharam! Seu José Carlos e a Lucilene, parabéns! Tá vendo, gente? A insistência é o que faz. Mandaram semana passada, mandaram essa semana, mandaram outra, e vão levar domingo, né? Já vai estar lá à disposição deles. Olha que benção. O que a gente precisa fazer para a semana que vem para concorrer? Semana que vem, o prêmio é o prêmio super especial da Tênis e Cia. A Tênis e Cia está doando um vale presente de R$100. Maravilha! Palmas para a Tênis e Cia! Eu comprei um sapato lá na Tênis e Cia esses dias, um sapato da Kilder, estava na promoção, né? Paguei R$100, mas ó, um sapato de shopping. Top! É fantástico. A Tênis e Cia está dando aí um vale presente de R$100. O que tem que fazer para concorrer a esse vale presente? Como você viu os vídeos, ou como a Vani fez, né? Você pode fazer, mas você só tem que gravar, você e a sua família, tá? Essa mensagem e mandar pra gente aqui até quinta-feira, 6 horas. Quinta-feira, 6 horas da tarde. Então grave, juntamente você e com a sua família, a mensagem: eu e minha casa servimos ao Senhor. É isso aí. Esperamos o seu vídeo e, como a gente sempre diz, compartilha esse vídeo, curta esse vídeo, mande para abençoar outras vidas, porque esse conteúdo tem sido de grande importância para nós como famílias, né? E tem abençoado as nossas vidas, e a gente quer que ele também abençoe o número maior de pessoas. Beleza. Quero aproveitar aqui nesse encerramento, fazer um agradecimento aqui. Vocês estão acompanhando, né, a Roça do Agenor. A Roça do Agenor não é uma invenção nossa. A Roça do Agenor já existia em uma outra igreja que cedeu-nos tanto os atores quanto os vídeos que eles têm produzido, né? Queríamos agradecer então à Igreja Central, a Igreja Batista Central de Lavras, lá de Minas Gerais, né? É uma família que mudou para cá, né? E então eles estão nos ajudando aqui, nos abençoando aqui com a Roça do Agenor. Não sou eu não, gente, o povo estava achando que era eu, não sou eu não. Então, muito obrigado aí, pessoal lá da Igreja Batista Central de Lavras. Que Deus abençoe ricamente a vida de vocês. E nós louvamos a Deus pela vida da Mariquinha e do Agenor, né? Que tem nos abençoado aqui no início da nossa escola dominical. É verdade. Até o próximo domingo. Deus abençoe, gente. Beijo no coração.